Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para resolver mais uma questão do concurso de professores, a questão 35 da prova amarela. Concurso dos professores da Prefeitura de São Paulo. Bom, essa questão ele falava assim: a figura abaixo mostra algumas letras do alfabeto A, C, E, H, M, O, S, T, U e X. E aí ele pedia assim: a quantidade dessas letras que possuem apenas um eixo de simetria, tá? Então, aqui eu até tirei um print da minha prova, eu circulei aqui os que tinham um eixo de simetria com certeza, e vocês vão ver aqui que eu coloquei a alternativa C, que está errada, tá? Depois, a própria análise que eu fiz do S lá, ele tem uma simetria, mas eu fiz besteira, tá? Então, só para vocês saberem aí que eu cometi esse engano, mas gerou essa dúvida, né? As demais não. Então, ele fala assim: quais as letras que possuem apenas um eixo de simetria, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou traçar uma reta como se fosse meu eixo de simetria, tá? A gente e vou fazer aqui, ó, pegar um segmento, vou traçar um segmento daqui aqui e um outro segmento daqui aqui, que seria como se fosse a primeira letra, parte aqui do A. Então, a gente tem a ferramenta aqui do próprio GeoGebra que ele faz a reflexão. Então, ele faz a reflexão em relação a um ponto e em relação a uma reta. Ó. Então, se eu pegar essa ferramenta e fizer a reflexão desse segmento em relação ao meu eixo de simetria, ele vai fazer a reflexão lá para o outro lado. E se eu refletir esse cara, esse segmento, ele vai fazer isso aqui. E aí ele gerou a letra A. Então a gente diz que a letra A, ela tem apenas um eixo de simetria, né? Temos aqui o A e eu tenho um eixo aqui, o eixo de simetria é o que divide ele em duas partes iguais e essas distâncias daqui para cá e daqui para cá são sempre as mesmas, tá? Então o A era uma das figuras, conforme eu circulei, que tinha um eixo de simetria. O C também, né? Ele tem um eixo de simetria aqui na horizontal, ó. Então, essa distância daqui para cá, mesmo que daqui para cá, ele espelha, né? A simetria, ele faz o espelho. A letra E, circulei também. A letra E, ela tem um eixo de simetria aqui, ó. Né? Ele projeta ali, faz a simetria. Esse corte do E aqui, ele está sobre o próprio eixo, tá? Então, ele faz a simetria. O H, por que o H é, ele tem simetria, né? Mas ele pedia apenas um eixo. Então, a letra H, ela tem a simetria tanto aqui na horizontal como aqui na vertical. Então, eu tenho dois eixos de simetria. Ó. Eu posso vir aqui para a gente utilizar a ferramenta mais uma vez. Ó. Então, se eu fizer uma reta aqui na horizontal, vamos supor que eu coloque um segmento aqui e outro segmento aqui. Se eu fizer a reflexão com a ferramenta, ó, desse segmento para cá e desse para cá, ele gera a letra H para a gente, tá? Porém, esse H também, eu tenho outro eixo aqui, tá? Então, vou fazer mais uma reta aqui, faço a reta na horizontal só para a gente ver do H. Então, se eu fizer um segmento daqui aqui, espera aí, o do H, o H vai estar passando aqui, eu fiz esse segmento aqui, ó, 2 e 2, tá? Só para... Então, tá aqui. Tem os eixos um pouco, né? Se eu fizer a reflexão aqui, ó, desse segmento em relação a esse eixo que eu tracei, ele vai para lá, e desse segmento em relação a esse eixo, ele vai para cá. Então, aqui, ele gera também o H. Então, o H tem dois eixos de simetria, na vertical e na horizontal, tá? O T tem um só, que é esse aqui. O X tem dois, né? Porque o X eu tenho aqui, essa parte para cá e para baixo é espelhada,
e nesse sentido também. Tá? O O, a gente não falou, o O tem aqui na horizontal e na vertical também, tá? E é o circulês que tinha, então até aí fácil, foi tranquilo. E o S, e aí eu comi bola, né? Porque ele tem uma simetria aqui por um ponto, então eu fiz aqui, né? Dessa distância, mas ele é uma simetria central, que é uma ferramenta que por um ponto, tá? Até porque ele espelha, né? E se eu olhar essa curva aqui, ó, essa curva, aqui, ó, se eu olhar isso como um eixo, essa parte para cá, ele não projeta para cá, né? Então, ele não tinha um eixo. O S tem simetria, mas é uma simetria central. E aí, posso dizer que foi um vacilo meu na hora de fazer isso. Mas a alternativa correta, tá? Apesar de eu não ter saído do gabarito, era o 6. E aí eu aqui nem tinha circulado ele, ó, para vocês verem os que eu tinha certeza, e nesse eu fiquei, vacilei, tá? Mas para vocês saberem aí. Então, veja se vocês puderem comentar, se acertaram, como vocês fizeram, se concordam, tá? Mas a gente tem essa ferramenta aqui do GeoGebra que faz as reflexões, então a gente conseguiria gerar as letras, espelhar, tá? E as que têm apenas um eixo são essas que estão circuladas, ok? Então agradeço mais uma vez vocês aí e no aguardo do gabarito, um abraço.